Por que os cães e os gatos odeiam cortar unhas? Por que às vezes a gente vê vídeos como esse? Será que cortar unha é algo realmente necessário para a saúde dos cães e dos gatos? Será que existe alguma forma menos estressante para eles e mais fácil para vocês de fazer esse corte de unhas? Pois é, esse vídeo eu fiz tentando te ajudar para você tentar fazer o corte de unha do seu gato, do seu cachorro, de uma forma que vai ser menos estressante tanto para eles como para vocês. Aqui nesse vídeo eu vou te contar a real importância de fazer esses cortes de unha, de quanto em quanto tempo você precisa cortar as unhas do seu pet e também vou te contar quais são os equipamentos melhores para você fazer esse corte, quais equipamentos são os certos, porque claro, equipamento sempre vai ajudar e muito. E no final desse vídeo, a cerejinha do bolo é como você pode fazer para amenizar o estresse do seu cachorro e do seu gato e fazer ele até gostar de cortar as unhas. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo não. Se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas e a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos todos os dias por aqui. É muito conteúdo que eu crio com muito carinho para te ajudar a cuidar cada vez melhor do seu pet. Bom, pessoal, com esses 10 anos de prática aí na medicina veterinária, em pet shops e tudo mais, eu sempre vejo as pessoas falando: meu cachorro odeia cortar unha, meu gato tem pavor, quando ele vê a tesourinha de cortar unha, ele vai embora e se esconde, ninguém mais acha. E isso, gente, é porque o corte de unha muitas vezes é algo de fato estressante. E isso por diversos motivos, e daqui a pouco eu volto a tocar nesse assunto do porquê que os animais não gostam de fato de cortar unha. Mas primeiro eu quero te contar a real necessidade do corte de unhas para cães e para gatos. A real é que a unha dos cachorros e dos gatos é que nem a nossa. Não para de crescer nem um minuto, né? Tá o tempo todo, continuamente crescendo. Tem alguns cães, principalmente aqueles cães mais pesados, que vivem geralmente em lugares de cimento, aqueles cães um pouco mais ativos, que vai acontecer de a unha ser lixada naturalmente no piso e também por ser um cachorro muito mais ativo. Então, às vezes, animais mais leves, como é o caso do Pinscher, o caso de alguns Malteses, de Yorkshire, cães muito pequenininhos, eles, mesmo sendo mais ativos, às vezes, não acontece das unhas serem lixadas naturalmente. Isso porque eles são cães muito leves, enfim. Então, isso vai ser diferente para cada tipo, tamanho e estilo de vida de cão. Claro que a gente também tem as unhas que não são lixadas naturalmente, como é a unha do polegar, né, deles, que a gente chama de esporão, mas essas unhas deverão sim ser cortadas, por mais que as outras unhas sejam lixadas naturalmente. Isso está ligado diretamente, tá, na saúde do pet. Pode ser ligado a uma má postura, porque a unha muito grande faz com que a patinha não consiga ficar na posição anatômica correta e muitas vezes isso pode ocasionar outros problemas, né? Pode ocasionar aí algumas inflamações, alguns problemas articulares, porque tudo que sai fora do padrão, principalmente para um animal específico, né, pode ocasionar algum tipo de lesão. Fora a dificuldade de andar, de levantar e tudo mais que esse animal pode ter, e aí ele acaba sobrecarregando algumas articulações, alguns músculos que não deveria. O outro motivo pelo qual a unha deve estar sempre aparada é porque o cachorro e o gato, quando eles vão se coçar, a unha quando está muito longa, né, essa unha ela acaba fazendo ferimentos. E quando a gente fala de ferimento de pele, é o ferimento mais tranquilo de todos. Mas estou falando de alguns ferimentos que são realmente graves, como, por exemplo, úlcera de córnea e até perfuração do olho. Isso acontece muito em cães, principalmente cães que têm otite recorrente, cães que têm aquelas dobrinhas no rosto e gatos também, tipo persa, por exemplo. Então, esses animais tendem a coçar a face com muito mais frequência. Se a unha está grande, pode acontecer sim de ter uma lesão grave, principalmente ocular, por exemplo, que é um dos acometimentos mais comuns. Porém, ferimentos na pele, ferimentos no pavilhão auricular são muito comuns também para os animais que estão ali
com a unha maior do que o normal. E, gente, animal, infelizmente, não tem como você falar assim, queridinho, para de coçar que você vai se machucar. Não tem como. Para eles, quanto mais machuca, mais a tendência é de quê? De coçar cada vez mais e mais e mais. A tendência é eles quererem retirar aquilo lá que está incomodando deles. Então, mesmo tendo alguma coisa dolorosa, né, eles vão continuar coçando, tá? Então, isso é bem recorrente. Então, é muito comum animais que têm a unha muito grande a gente perceber que eles têm alguns ferimentos espalhados pela pele, na face também. Outra coisa é que essas unhas que estão longas, elas podem se prender. Isso acontece muito mais nos cães do que nos gatos, né? Porque os gatos ficam, a maioria do tempo, com as unhas retraídas, mesmo estando grandinhas. Mas os cães, né, que ficam com a unha exposta o tempo todo, isso é bem comum de acontecer, que é grudar a unha em tapete, grudar a unha em toalha, em coberta, enfim. E isso pode ocasionar algumas lesões mais sérias. Pode tanto quebrar essa unha e ser uma lesão muito mais séria, como pode, já vi também fratura de falange por conta disso, né? Que é o dedinho quebrar por conta de que grudou alguma coisa na unha, era pesado, o animal ficava tentando tirar e eles não têm muita noção, puxa forte, 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 até machucar de verdade. Então, realmente é algo que acontece muito mais do que vocês imaginam. E por último, a unha também pode encravar. A unha ela vai ficando tão longa, tão longa, tão longa, que também isso também é mais comum nos cachorros. E o que acontece é que ao invés dela crescer reta, ela vai crescendo em curva. E aí essa unha que está grande, ela cresce em curva e ela entra na própria pele, no próprio coxim daquele animal. E isso, gente, causa muita dor para esse animal fica mancando, às vezes o dono nem percebe, porque já está acostumado a ver aquela unhona grande e tudo mais, às vezes o dono nem percebe que é isso que está ocasionando aquela dor naquele animal. E aí quando leva no veterinário para descobrir o que aconteceu, tá lá, a unha encravada no meio ali dos coxinhos daquele pet, o que, coitado, né? Um corte de unha simples evitaria uma dor gigante daquela. Beleza, mas qual que é a frequência que você deve cortar a unha do seu pet? Olha só, a frequência ela é muito variável, em cães principalmente, porque os cães eles mudam muito de estilo de vida. E nos cães, geralmente os cães que são mais pesados, os cães que vivem em pisos, né, de cimento, por exemplo, ou então um piso um pouco mais grosso, animais que passeiam todos os dias, animais que têm uma vida ativa grande, né, são animais que geralmente precisam cortar com muito mais espaço, né, muito mais tempo entre um corte e outro. Agora, aqueles animais que são totalmente sedentários, animais mais leves e animais que vivem em piso liso, ou então em grama ou terra, são animais que têm o crescimento muito maior, porque não tem o desgaste natural. Então, esse tipo de animal, como por exemplo, Shih Tzu, Pinscher, vamos falar aí do Chihuahua, esses cães muitas vezes tem que cortar a cada 15 dias, né? Que quando você vê já está bem grande a unha deles. Então, esses são cães que a gente precisa dar uma atenção maior no corte de unha do que um cachorro grande, como é o caso de um labrador, por exemplo. Claro que esses cães que são grandes, eles também têm a unha do esporão, que vai continuar crescendo continuamente, então, sim, tem que ficar sempre de olho no crescimento dessas unhas para não ocasionar nada disso que a gente já falou. E olha só, eu fiz uma fotinha aqui para demonstrar para vocês como que é a unha grande. É muito fácil de identificar. Geralmente a gente tem os animais que têm unhas brancas, e animais que têm unhas brancas e pretas, e os animais que só têm unhas pretas. O mais comum é os animais que têm unha preta e branca. Nas unhas brancas, você consegue visualizar perfeitamente a parte que é vascularizada, porque ela fica mais rosinha. E aí a parte que está toda branquinha, geralmente é o excesso. E aí, quando você tem unhas pretas e unhas brancas, você tira a preta mais ou menos parecido com a branca, tá? E quando você tem unhas pretas, você vai cortando de pouquinho em pouquinho para você conseguir ver, ali dá para ver o sabugo, que é uma parte, uma pintinha branca, tá? Aquele lá é o limite, quer dizer que se você cortar mais que aquilo ali, essa unha vai sangrar. E também as pontas, né? Tem unha que faz ponta, e aí você corta sempre essa pontinha. A unha do gato é geralmente muito mais fácil de ver, porque a unha do gato, ela normalmente é branca. Na verdade, eu nunca vi um gato de garra preta. Mas normalmente a unha é branca, então dá para você ver assim perfeitamente até onde vai a parte vascularizada. E acontece que a unha do gato, como ela é muito mais fininha, né, fica muito mais fácil de você cortar do que de um cachorro grande, por exemplo, que a unha é bem mais grossa. Bom, aqui eu vou te contar
como que você vai cortar as unhas do seu pet de uma forma segura. E para você cortar a unha do seu pet de uma forma segura, além de você saber o limite, né, que eu te mostrei agora, você também tem que saber quais são os equipamentos corretos para cada tipo de animal e quando você deve usar e o que você tem que ter na sua casa. Eu, particularmente, acho muito mais interessante fazer o corte de unha em casa do que no pet shop, por exemplo. É claro que se você estiver inseguro e tudo mais, se você achar que você pode machucar o seu animal, você deve levar sim no pet shop, mas não esquece de levar com frequência, tá? Não adianta nada você levar uma vez no ano para cortar a unha. Então você tem que levar com uma certa frequência para que os profissionais avaliem a unha desse pet. Bom, mas voltando aqui, é bem importante você saber o que você tem que ter em casa para você conseguir fazer o corte da maneira correta e da maneira menos estressante para o seu animal e para você também, porque o animal vai ficando estressado, a gente vai ficando estressado, aquilo lá vai virando uma bola de neve. Quero começar falando do alicate. O alicate, geralmente eu indico ele tamanho M, porque o tamanho M vai dar para cachorro pequeno, cachorro médio, muitas vezes até mesmo cachorro grande, porque geralmente os cachorros grandes precisam cortar só a unha do esporão. Então, o tamanho médio é o tamanho que eu mais indico. É claro que se você tem aí um dog alemão que mora em piso frio, né, é interessante sim você investir num tamanho G. Mas aqui eu vou indicar para vocês o tamanho M mesmo, porque é o tamanho mais universal de todos, é o tamanho que geralmente se usa em pet shop e por aí vai. Esse alicate ele pode ser usado tanto para cão como para gato. Eu não indico tanto usar para gato, eu já vou mostrar o equipamento que eu mais gosto para usar para gato, porque muitas vezes esse alicate ele pode dar tipo uma esfarelada, uma desfiada na unha do gato, sabe? Então eu acho mais interessante fazer com o próximo equipamento que eu vou falar para vocês. Eu gosto mais desse equipamento para unha de cachorro mesmo, porque eu acho ele bem eficaz, ele é rápido, o corte geralmente é bem tranquilo de se fazer, né? Só que o alicate, ele, de uma forma geral, ele pressiona um pouco a unha, tá? E aí, por isso que eu sempre indico esse alicate que corta nesse sentido. Aquele que amassa a unha do cachorro, que você coloca a unha aqui no meio e ele corta assim, eu não acho tão interessante. Eu acho interessante aqueles que cortam que nem tesoura mesmo. Aqui eu vou indicar para vocês um de uso doméstico, que é o da German Heart. Esse alicate é um alicate barato, é um alicate super funcional. É o alicate que eu uso aqui em casa, deve ter uns bons 8 anos, talvez, que eu tenho esse alicate. Tá ótimo ainda, o corte dele se mantém. E lembrando que eu não gosto de corte com alicate para filhotes. E vocês têm que ter em mente que os filhotes eles têm uma margem muito pequena de excesso de unha, tá? As unhas deles são geralmente muito, muito, muito vascularizadas. E aí, qualquer tantinho que você corta, você pode fazer sangrar aquela unha. Lembra que eu falei para vocês que o alicate dá uma leve pressão na unha? Pois é. Então, o filhote, quando você corta, por mais curtinho que seja, você vai acabar pressionando e aquilo lá vai acabar doendo. Então, não vai ser que o cachorrinho gritou porque ele é fresco, porque é isso, aquilo, aquilo outro, nem machucou, nem nada. Mas porque realmente dá uma pressãozinha ali, ele não está entendendo o que está acontecendo. E também, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o equipamento que eu mais gosto para cortar unha de filhote, tá? Esse alicate, só voltando, recapitulando aqui, para cachorros de qualquer raça, né? Eu indico o M. E se for um cachorro muito grande que tem um crescimento exagerado de unhas, aí você pode optar pelo G. Bom, vamos falar agora para o equipamento melhor para cortar a unha de gato, que é essa tesourinha. Essa tesourinha aqui, gente, eu gosto dela porque, como ela não tem mola, né, e você corta com a precisão que você quer, ela desfia menos a unha do gato. É por isso que eu gosto mais da tesourinha do que do alicate. Mas o alicate também vai fazer um bom trabalho ali só para cortar a unha. Eu prefiro a tesourinha porque, além de tudo, ela é bem mais barata. E também cachorros pequenos, como Maltese, Yorkshire, Chihuahua e tudo mais, essa tesourinha aqui corta bem a unha deles. E também a unha do esporão, já que o dedinho deles, né, é muito pequenininho. Então você não consegue muitas vezes uma margem muito grande para colocar o alicate. Então essa tesoura, que ela é bem petitinha, ela ajuda bastante. Então, se você tem um cachorrinho desse, eu recomendo fortemente que você tenha os dois equipamentos, tanto a tesourinha como o alicate. A tesourinha para cortar a unha do esporão e o alicate para cortar as demais. Se você tem um gato, tenha só a tesourinha, já vai fazer o melhor efeito que existe, né? E a tesourinha é absurdamente mais barata do que o alicate, tá? Para indicar uma marca para vocês, eu indico a da Chalesco.
A da Chalesco ela é muito boa, eu acho o corte dela muito bom. E essas tesourinhas, o problema delas não é tanta durabilidade, é mais a questão do corte mesmo, porque depois que vai passando um tempo, ela começa a esfarelar a unha, que ela vai perdendo o corte. E aí eu realmente indico uma marca mais baratinha e boa, que é a da Chalesco. Inclusive, quando eu tinha pet shop, era essa que a gente usava no pet shop mesmo. No início a gente comprou até investindo em umas marcas mais caras e tudo mais, mas como o problema é realmente a perda de corte, né? Ficar trocando toda hora, não estava valendo a pena. E aí a tesourinha da Chalesco estava durando o mesmo tempo, né? Então, eu acho bem importante vocês pensarem nisso, ok? O próximo equipamento que eu quero falar para vocês aqui é a lixa de unha. E a lixa de unha não vai inventar de comprar aquela lixa igual a nossa, que você fica fazendo assim na unha do animal, não. Porque aquilo vai irritar o animal, vai te irritar, porque demora demais, né? E você precisa ficar muito tempo ali, ó, fazendo aquele vai e vem da lixa. Então, lixa para animal é sempre lixa elétrica. A gente não fica lixando com lixa comum, não, tá? Então, para fazer com que ele não desgoste, né, de mexer nas unhas dele, a lixa elétrica é uma ótima pedida, porque é muito, mas muito mais rápida e muito mais prática. Essa lixa, ela é muito eficaz para cachorro, para gato, mas eu indico ela especialmente para os filhotes de cachorro, porque os filhotes de cachorro, a grande reclamação dos tutores de filhotes é que a unha é pontuda e a unha, quando eles sobem assim no tutor, arranha o tutor inteiro. Só que é uma pontinha mínima. E aí você vai lá e coloca o dedinho dele na lixa, rapidinho acabou, tá? Então esse é o melhor equipamento para aparar as unhas de filhote, tá? Até mesmo os filhotes que estão arranhando vocês. E, gente, por incrível que pareça, apesar de ser elétrica, não é nada caro assim não, tá? A que eu indico para uso doméstico é a Pad Pulse, que é realmente uma lixa que ela é muito boa, e ela vem com lixinhas extras, né? Então, quando aquela primeira lixa já não tá legal mais, você pode trocar. Então, eu acho ela bem interessante. E por último, que não é um equipamento de cortar a unha, mas que eu acho um item essencial para todo mundo que corta a unha dos pets em casa, é o pó hemostático. O pó hemostático ele tem uma simples função. Se você machuca o seu pet, aquilo lá vai sangrar muito. Acidentes acontecem, gente, até tosadores que têm anos e anos e anos de prática acabam fazendo isso. Então, pode ser que você faça isso também. E não quer dizer que, só porque eu fiz isso uma vez e tudo mais, vou fazer sempre. Mas quer dizer que você está ali aprendendo também e que pode acontecer, certo? Então, eu sempre indico ter o pozinho hemostático. E o único que eu indico, o único, tá? É o da Granado. Porque o da Granado é um pó muito, muito fino. Ele é um pó meio avermelhado, e aí quando você coloca ali no lugar que está sangrando, ele adere muito bem. Porque o pó que é mais grosso, igual esse pó de manicure que a gente passa, né? Ele não adere tão bem na unha do cachorro, tá? Então ele acaba caindo e volta a sangrar. Quando a gente está falando de lugares periféricos, como é o caso de pata, enfim, focinho, rabo, mas pata, no caso, sangra demais, e aí pode ser que você fique até assustado com a quantidade de sangue que vai sair ali nessa patinha, tá? Então, o pozinho hemostático ajuda demais. Todos os itens que eu falei para vocês vão estar linkados aqui no box de descrição para facilitar a sua vida, né? E são itens que eu realmente uso e indico. O corte seguro tem mais uma etapa, que é você saber o ângulo certo para cortar a unha do seu pet. Tanto de cachorro como de gato, dá na mesma. Eu usei essa foto aqui para mostrar para vocês, porque essa foto aqui está muito mais fácil de se explicar. Qual que é o problema de tudo? Eu já vi em alguns sites aí que o pessoal dá dica pet e tudo mais, que o pessoal fala que é um ângulo de 45 graus. Só que o ângulo de 45 graus, eu não sei se a pessoa fez a medição de fato, né? Mas o ângulo de 45 graus ele deixa ponta. E isso não pode acontecer. Então, o ângulo certo é um ângulo de aproximadamente uns 22 a 25 graus, tá? Que é o ângulo que não vai deixar ponta, que vai deixar a unha retinha. A retinha que eu falo é quando o animal pisa, tá? Então, é esse ângulo, tá, gente? Não vai inventar de fazer ângulo de 45 graus, que vai ficar pontuda do mesmo jeito a unha, ok? Então, é de 25 a 22 graus, acreditem em mim, tá bom? E sempre usem esse modelinho, né, que eu mostrei aqui para vocês, essa foto, printa aí a foto
para vocês fazerem certinho. Bom, a pergunta que não quer calar é, afinal, por que eles não gostam de cortar as unhas? Eu vou te dar alguns motivos possíveis e isso pode acontecer de ser todos esses motivos, como pode ser algum outro motivo que eu não citei aqui. Obviamente, a gente tem que pensar que cada indivíduo é um indivíduo diferente e teve uma experiência diferente. Mas, primeiro de tudo, a gente pode pontuar as experiências prévias desse animal. Ou seja, a gente pode pontuar aí alguma vez que ele foi cortar a unha e a pessoa machucou ele. A gente pode pontuar aí a questão de estresse. Muitos animais não se estressam, não é por cortar a unha. Ele se estressa por estar imobilizado, digamos assim, sendo segurado. Ele não gosta de ser segurado, ele gosta de ficar livre e tudo mais. Então, alguns não gostam por isso. Mas a grande maioria, gente, não gosta pelo único motivo de que eles não gostam já de que pega na pata deles. E aí vem uma pessoa pegando na pata deles e fazendo um barulho muito estranho. Então eles não gostam do barulho e já não gostam que pega na pata. E é por isso que eu indico fortemente, sempre quando eu falo de filhote e tudo mais, que vocês comecem a pegar nas patas deles para fazer disso um hábito comum, tá? De ficar mexendo a patinha e tudo mais, que aí eles não vão ligar tanto na hora de cortar as unhas. É óbvio que muitas vezes isso vai ser só o primeiro passo, né? Mas realmente a maioria deles não gosta muito do barulho mesmo. Bom, e por fim, eu vou te dar uma dica aqui de ouro para você usar tanto com cães como com gatos na hora de cortar a unha, para isso não ser um sacrifício para eles. Eu venho testado algumas formas e a forma que, assim, meus cachorros não têm muito problema com isso, porque eles cresceram assim, né? Comigo pegando nas patinhas. Até o Cooper, que não gosta muito que pega na pata dele, ele aceita e respeita, então tá tudo bem. Mas alguns animais que às vezes o tutor pede para eu cortar a unha quando eu vou na casa, eu tenho testado umas coisas e a que mais tem dado certo é sim a gente fazer um tratamento mais humanizado. O que significa isso? Por exemplo, o cachorro que não gosta de cortar a unha, você vai lá e coloca um pouco de patê para ele, absurdamente gostoso, que ele vai ficar o tempo todo querendo lamber aquele patê, sabe? E aí você vai cortando enquanto ele está intertido. Acabou de comer, ele já vai começar a dar sinais de desconforto. Aí você vai lá e dá de novo. E gato, a mesma coisa. Gato tem alguns petiscos que todo gato ama. Depois eu posso fazer vídeo, né, para você sobre isso. E aí mistura isso tanto com o Feliway. Claro que eu uso o spray, né? Porque o spray é para coisas pontuais, então eu uso o Feliway Spray. Já falei só sobre o Feliway, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo no box de informações. E, gente, funciona super. Os gatos não ficam querendo me matar, nem os cachorros ficam querendo me morder. Então, é muito interessante você fazer isso. Existem outras formas, mas esse vídeo já está ficando muito longo. Eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem. Eu posso falar que essa é a forma que mais funciona, mas eu posso fazer um vídeo só falando de formas que são bem funcionais para que você consiga cortar a unha do seu pet sem você se estressar e sem estressar ele. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou, não deixa de me dar o like e me conta se você chegou até o final desse vídeo que eu quero saber. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!